Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha inundar nossa mente e nosso coração nesse dia maravilhoso que se chama hoje. Mais um dia para estar aqui falando, nesse devocional sobre a palavra de Deus, sobre princípios práticos para que nós venhamos a aplicar na nossa vida, não apenas ler, mas praticar essa verdade. Amém? Assim nós vamos ser felizes. Irmãos que acompanham essa live, ontem eu não vim aqui, E assim como o Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele uma direção, um conselho que foi bênção para ele, eu também recebi um conselho ontem de não fazer no domingo. Eu recebi esse conselho já no final do dia, eu estava muito cansada. E ontem eu preguei lá na igreja, domingo é um dia que a gente realmente tira para servir a igreja de Cristo, E as crianças estão aqui em casa, o que comprova que é outro conselho que eu recebi, que é de fazer a live de tarde, gente. Não dá pra fazer a live de manhã, porque com as crianças em casa, elas ficam... fora que a gente tem uma rotina, colocá-las pra fazer essa rotina, são crianças pequenas, então eu vou fazer essa live sempre de tarde, amém? Se Jesus me permitir. Outra coisa que eu tava falando, gente, é que ontem eu não fiz a live... Porque a gente serve a Igreja de Cristo no domingo, de manhã, a gente serve a Igreja de Cristo à noite, e à tarde a gente tem um tempo com a família, e eu ia pregar também, então o tempo a mais que eu tive à tarde eu separei para poder preparar essa mensagem. Então, levando em consideração todas essas coisas, eu não fiz a live, e eu fiquei muito frustrada, mas quando chegou a noite, minha amiga Marquiane falou comigo: Lorena, por que você não descansa no domingo? Ela falou: eu achei que você não ia gravar no domingo. E minha mãe falou assim: por que você não descansa no domingo? E eu logo me lembrei da palavra de Deus que diz que nós temos que tirar um dia de descanso. Então, eu senti muita paz no meu coração, porque às vezes, gente, a gente faz as coisas e eu sou uma pessoa muito intensa, eu quero fazer tudo e depois eu quero falar: olha, fiz 365 dias. E às vezes isso vai muito para nós mesmos, para nossas conquistas. E aí a gente precisa... Joy, vai pra fora. Vai pra fora. A Joy tá fazendo bagunça aqui. Então, gente, nós precisamos entender que nós precisamos ter um tempo de descanso, A gente não precisa ser tão ativista para depois a gente falar com orgulho daquilo que a gente realizou. Oh, meu Deus do céu. Vai pra fora, anda. Vai pra fora. Ô, amor, me ajuda aqui com a Joy. Sério, você acredita? Não tá me obedecendo, não tá saindo. Então, gente, quando o marido chegar que ela sai, incrível. Ai, perdoem-me. Então, eu decidi assim que no domingo eu não vou ter esse live devocional, mas bora lá, gente. Vamos fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos pra fazer e vamos descansar nos dias que Ele também colocar pra gente descansar. Mas eu leio a Bíblia no dia que eu não tô fazendo devocional. Nunca se esqueçam, leiam a Bíblia todos os dias. É o nosso maná. Todo dia de manhã, alimenta desse maná, que é isso que vai fazer total diferença no seu dia. Amém? Ontem nós começamos o livro de Números e foi uma bênção, Começar o livro de Números. Ainda não é aquela história, não temos aquela fluidez do contar de uma história, mas já temos ali muitas mudanças. Hoje tem muito barulho aqui, gente? Graças a Deus. Muitas mudanças, até de estrutura, pra gente poder entender melhor alguns contextos históricos e também entender como Deus é um Deus organizado. É isso que eu quero trazer muito na live de hoje. A organização do nosso Deus. Gente, como o Senhor é um Deus de ordem. Por que eu tô falando isso? Porque se nós somos a sua imagem e semelhança, nós precisamos ter ordem. Nossa vida deve ser organizada. Nosso tempo deve ser organizado. Nós devemos buscar isso. Não tô falando que nós vamos chegar à perfeição. Nunca. Só no dia da nossa redenção nós vamos ser então completos. Mas a gente tem que prosseguir nesse caminho. Aonde há desordem, precisa haver mudança na nossa vida. Por quê? Deus começa, Números a gente vai ver que Deus começa pedindo Moisés para contar os soldados de Israel. Então ele conta da tribo de Ruben tantos soldados, da tribo de Gad tantos soldados, da tribo de Sacás, da tribo de Zebulon, da tribo de Dan, da tribo de Judá, que era a maior tribo. E aí vai contando quantos soldados tem. Não conta os levitas. Por quê? Porque os levitas eram soldados de Deus. Eles não trabalhariam numa guerra, mas eles lutariam a guerra de Deus, trabalhando para o Senhor, para que o povo de Israel não morresse
Olha que interessante. O capítulo 1, versículo 53, fala assim, ó. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. Então, por que eram necessários os soldados? Os soldados serão necessários quando tiver uma guerra. A guerra contra os amalequitas, os soldados vão lutar. Mas os levitas, eles não eram soldados de Israel. Eles eram os soldados do Senhor. Eles acampavam ao redor do tabernáculo da aliança. E eles eram responsáveis para não deixar o povo morrer. Então, eles trabalhavam pela santidade. E a santidade ali no meio do povo faria com que a presença de Deus não exterminasse todo aquele povo se eles fossem rebeldes e impuros. Então, gente, nós vamos ver que os levitas, eles eram o povo de Deus. E a responsabilidade deles era montar guarda ao redor do tabernáculo. E os israelitas fizeram exatamente como Deus havia ordenado a Moisés. Então até aí tá tudo bem, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, capítulo 2 vai falar sobre a organização no acampamento. Olha como Deus é organizado. Ele chama Moisés e Arão e fala assim, ó, cada israelita, cada tribo vai ter uma área designada. E eu ia até pesquisar sobre isso, só que eu esqueci. Judá, a primeira tribo que fala é a tribo de Judá. E fala que a tribo de Judá ia se acampar na direção do nascer do sol. Vamos lembrar algumas coisas? Meu objetivo de vida em todas as lives é apontar para Jesus, certo? Judá é a tribo que veio o nosso mestre, Deus encarnado. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá é a primeira tribo mencionada aqui. No acampamento ela iria acampar na direção do nascer do sol, porque Jesus é o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Então a tribo de Judá já estava apontando para o Messias, nosso Senhor. E aí, gente, depois de Judá, ao leste, ficaria então, aí fala o líder, que seria Aminadab, e aí logo depois seria Zebulon. Então Deus fala assim, ó, primeiro Judá, ao leste, logo depois de Judá, Zebulon, e logo depois de Zebulon, eu não marquei aqui, Rúben. Logo depois da tribo de Simeão, depois da tribo de Rúben. Então Deus está falando assim, ó, primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. E ele está estabelecendo a maneira que ficariam ali as tribos no acampamento. Tudo muito ordenado, tudo muito organizado. Em seguida essa, em seguida essa, em seguida essa. E às vezes quando a gente tá lendo, as frases vão se repetindo e às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu não tô conseguindo entender, tá tudo muito repetitivo, tá cansativo. Mas sabe por quê, gente? Porque Deus está deixando muito claro na palavra dele, como ele é um Deus organizado. E é assim também na nossa vida, e é assim também no serviço como corpo de Cristo. Nós vimos como tudo é ordenado. Não é uma pessoa só que fica sobrecarregada da igreja inteira. Cada um tem o seu papel, cada um tem uma função. A gente não precisa se comparar um com o outro. A gente só tem que fazer aquilo que Deus nos estipulou, nos determinou a fazer. Por que tem tanto pastor, gente, sofrendo aquela crise de burnout, que é aquele cansaço, que é quando a pessoa ela tá esgotada? Porque ele acha que, como pastor da igreja, tem que fazer tudo. E ele é ali ele tem que segurar todo mundo nas costas. Não é isso que Deus estabeleceu na sua palavra. A gente vê claramente como Deus é um Deus ordenado, que divide as funções, que instrui. Vamos continuar pra gente ver como isso é forte, gente. Logo depois, no capítulo 3, a gente vê, e é interessante porque, deixa eu falar do 2 rapidinho, cada uma das tribos ficavam atrás da sua bandeira. Então, eles tinham a bandeira lá de Judá e logo atrás as pessoas ali da tribo de Judá ficavam ali acampadas. E Jesus é a nossa bandeira, amém? Eu só queria falar isso. Jesus Cristo é a nossa bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, amém? E aí no capítulo 3 nós vamos ver a nomeação dos levitas, e eu acho muito interessante, gente, porque Deus estabeleceu um propósito. Ele falou assim, ó, quando eu tirei todos os primogênitos dos filhos do Egito, eu também determinei que os primogênitos de Israel seriam meus. Então todos os homens, filhos mais velhos do povo de Israel seriam consagrados a Deus. Por quê? Porque os primogênitos dos egípcios morreram, mas os primogênitos dos hebreus deveriam ser consagrados a Deus. Só que aí, o que ele fez? Ao invés de que cada família de todas as 12 tribos tivesse
um primogênito dedicado a Deus, Deus fez uma troca. Ao invés de ter de cada família um primogênito, a tribo de Levi, toda ela, será consagrada a mim. E é interessante que nesse capítulo 3 a gente vai ver que foram contados dentre os levitas aptos para o serviço 22.273. Desculpa, os levitas foram 22.000. Mas os homens, os primogênitos de cada tribo, deu 22.000 também, só que excedeu 273. Então Deus falou, para esses que excederam, porque os levitas me pertencem como se fossem de fato meus, eles são meus, então vocês vão ter que pagar esse valor excedente. E aí eles estipularam um valor que era 1.365 peças de prata para poder equivaler. Por que eu tô falando isso? Só para vocês entenderem. Deus estipulou que os primogênitos deveriam ser consagrados a ele, de todas as tribos. Mas aí ele fez essa troca, porque os levitas, lembra lá atrás, na época do bezerro de ouro, eles levantaram e falaram assim, olha, nós vamos matar nossos irmãos se for necessário, mas nós vamos fazer o que Deus está mandando fazer. Então ali Deus consagrou aquela tribo para ele. E agora, ao invés de ter um de cada, só o primogênito de cada família de todas as tribos, ele definiu que aquela tribo seria o seu povo particular ali, o seu povo consagrado para ele, para o serviço dele. E aí, ao invés de que cada pessoa de cada tribo enviasse agora os levitas, só os das tribos de Levi, lembrando que Moisés e Arão eram descendentes de Levi, seriam responsáveis pelo serviço ao tabernáculo. Eles pertenceriam ao Senhor, eles não fariam o serviço de um soldado, eles não receberiam terras. Na divisão de terras lá em Josué, eles não vão receber divisão de terras. Por quê? Porque a herança deles é o Senhor. E aí, como que essas pessoas vão sobreviver? Com as ofertas. As pessoas que iam lá entregar a oferta ia para Arão e seus filhos, lembra? Uma pessoa vai pagar ali quando uma criança nascia, tinha que pagar ali, tinha que fazer uma oferta ali, né, no 8º dia, na circuncisão, aquela oferta iria para o sacerdote. Lembrando que não é toda a oferta, toda a gordura era queimada e era entregue para o Senhor, que era isso que os filhos de Eli, na época de Samuel, não faziam. Eles não entregavam a gordura pro Senhor, eles pegavam o garfo, antes de entregar o melhor pro Senhor, pegava na carne e pegava as melhores partes para eles. E aqueles dois, Ofni e Finéia, foram mortos no mesmo dia, como Deus havia profetizado para Eli. E Eli também morreu no mesmo dia, né? Então é isso, os levitas, eles se tornaram o povo que pertence a Deus, porque todos os filhos mais velhos eram deles. E aí, gente, que eu queria falar que eu achei muito interessante, eu adoro essa parte que explica exatamente o que cada levita deveria fazer. E aí nós vamos ver o registro dos levitas, mostra que eles eram responsáveis, que Arão era responsável pela supervisão deles, fala sobre o resgate dos filhos mais velhos. E aí começa, capítulo 4, os deveres dos coatitas. Lembrando, gente, que como eu não vim ontem, eu vou falar um geral aqui do capítulo 1 até o capítulo 6. No capítulo 4 fala qual era o dever dos coatitas. Eu queria falar uma coisa bem interessante sobre a Arca da Aliança. Por quê? Lá na frente a gente vai ver que umas pessoas viram que tinha dentro da arca e todas aquelas pessoas morreram. Não podia. Gente, os israelitas não viam a Arca de Deus. A Arca da Aliança, ela ficava no lugar mais interno do tabernáculo e depois também no templo. E esse lugar mais interno, atrás da cortina, do véu, esse lugar que era o Santo dos Santos, só Arão e o sumo sacerdote, né, depois na descendência, que podia entrar e ver aquela arca, uma vez por ano, no dia da expiação. Então, os israelitas não viam aquela arca. Quando agora aqui no tabernáculo, quando Deus falava assim, gente, vamos mover. Quando a nuvem levantava, eles entendiam que tinham que se mover. E aí os levitas, cada um tinha uma função. Os coatitas, eles eram responsáveis pelos mais sagrados, pelos objetos mais sagrados. Os coatitas entravam ali, pegavam aquela cortina, que é a cortina que separava ali o Santo dos Santos, já cobria a arca, depois cobria com couro fino e depois cobria com um pano azul. A arca, gente, era vista só por Arão. Quando os coatitas vinham para poder carregar a arca para outro lugar, quando o tabernáculo se movia, né, andando pelo deserto ali, olha que interessante, eles vinham, pegavam a cortina e aquela cortina que cobriu, que era o véu, né, que separava os sacerdotes ali
do lugar santíssimo ali, do Santo dos Santos, aquela cortina já tampava a arca. Por que eu tô falando isso? Eles não viam aquela arca, a não ser quando tinha uma guerra. Porque quando tinha guerra, gente, a Arca da Aliança ia na frente. Imagina o coração dos israelitas. Quando tem uma guerra, e agora eles vão pegar aquela arca. E aquela arca vai ser vista ali pelos soldados, porque agora estão levando o símbolo da presença santíssima de Deus. E ela está indo na frente do povo. Imagina no coração dos israelitas, dos soldados israelitas. Nós vamos lutar, mas não se preocupem, os sacerdotes estão lá na frente com a Arca da Aliança. Só numa guerra que a presença de Deus era vista por eles, porque até então, naquela época, só tinha acesso à presença de Deus o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando tinha uma guerra, lá estava ela. Só que a presença de Deus não pode ser vista como um amuleto, que aconteceu na época de Ofni e Finéias. Os filisteus vão vir contra nós, não tá de boa. A gente tem a Arca da Aliança, a gente não precisa preocupar com santidade, não. A gente vive a nossa vida, faz do jeito que a gente quer, come a gordura mesmo, que a gordura é a melhor parte, tô nem aí pra Deus e nem pra lei levítica. A gente quer fazer a nossa vida e quando precisar, pega a presença. Foi nessa época que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. E eu tô falando lá na frente, lá em Samuel, que eu amo Samuel. Mas é isso. A Arca da Aliança, ela vinha como a presença de Deus poderosa que garantia a vitória. Mas ela precisava de santidade também. As pessoas precisavam estar em santidade. Senão, gente, não adianta. Tem gente que é assim, né? Eu vivo minha vida em pecado. Quando a dificuldade vem, aí eu procuro Deus. Aí eu acho que se eu for à igreja vai resolver tudo, que o pastor vai fazer uma oração pra mim que vai resolver minha vida. Não vai. Se você não estiver vivendo em santidade, em arrependimento, em confissão de pecado, clamando pelo sangue de Jesus, crendo nele, vivendo uma vida ali, construindo esse caminho de santificação até que ele venha, então não adianta achar que só ir na igreja e participar de uma campanha vai resolver a sua vida, porque não vai. O que vai resolver a nossa vida é andar em santidade com a presença. Não adianta só buscar a presença, ela não é um amuleto. Ela vem junto com uma parte que nos cabe, que é uma vida de santidade, de devoção a Deus. E aí os coatitas, eles ficavam responsáveis por essas partes mais sagradas, que era o quê? A Arca da Aliança, o candelabro, as lâmpadas, os cortadores de pavio, os apagadores, as vasilhas para o óleo, tudo isso coberto com pano azul. Vocês sabem que o azul, né, leva logo para Jesus também, porque o azul é a cor dos reis, né? Então aponta para Jesus. Mas aí vamos lá. Aí Eleazar era responsável essas pessoas, elas precisavam reportar para Eleazar. E olha que interessante, o que Deus fala no versículo 18? E agora é para líderes, eu acho isso muito importante para líderes. Para que os coatitas vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados, vocês devem fazer o seguinte: Arão e os seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que devem fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados. Nem eles viam, tá vendo? Nem mesmo por um momento, porque senão eles vão morrer. Olha aqui, gente. Se os coatitas entrassem ali e vissem a Arca da Aliança, o que ia acontecer com eles? Eles iam ser fulminados e iam morrer. Deus está falando, gente, não permita que eles sejam eliminados. Como que vocês vão impedir a morte deles? Vocês vão lá. Os filhos de Arão e seus filhos vão entrar com eles no tabernáculo para ajudá-los, para falar com eles, para instruir cada um deles como eles deviam fazer, o que eles deviam carregar. Aqui, gente, é assim, ó. Imagina só que um coatita acabou de entrar para o serviço, é de 30 a 50 anos, né? Então, um coatita acabou de fazer 30 anos e vai lá trabalhar. Vamos mudar, vamos carregar o tabernáculo. Ele não sabe. Arão e os seus filhos eram responsáveis por entrar com eles, por falar, olha, não veja além daquela cortina. Quando puxar a cortina, faz assim, joga o pano azul. Não faça isso, faça aquilo. Os sacerdotes, gente, eles eram responsáveis pela instrução. Lembra que nós somos um reino de sacerdotes? Todos nós que cremos em Cristo Jesus nos tornamos sacerdotes. E cabe a nós instruir o povo. Nós temos que instruir para que eles não morram. Olha, se você continuar no pecado, Jesus pode voltar a qualquer momento e você vai perder a sua salvação. Deus te criou para ele, sua alma é dele. A sua alma pode ser regenerada, Deus pode te transformar. Se você continuar nessa vida,
O seu fim não vai ser bom. Jesus pode voltar a qualquer momento ou você pode ser levado a qualquer momento. Pode chegar o dia do seu fim. Nós, como sacerdotes, instruímos as pessoas para que elas não morram. Agora vamos falar pro líder, não apenas pro... Aqui sacerdote é todos, a igreja de Cristo em geral. Agora pro líder, cabe a nós instruir, gente. Sabe qual que é o problema, muitas das vezes, nosso? É que a gente pensa, no geral, que as pessoas devem saber sozinhas o que é esperado delas. Mas se nós tivermos tudo orientado, cada um com o seu papel, olha, seu papel vai ser esse. Na igreja o seu papel é esse. Porque às vezes nesse ativismo de querer fazer para Deus, a gente quer fazer tudo e sobrecarrega. E Deus está falando, não, tá tudo certinho. Os coatitas ficam responsáveis pelos mais sagrados, os gersonistas vão carregar é isso, os meraritas vão carregar isso. Quem são esses, gente? São descendentes de Levi, tá bom? Coate era descendente de Levi. E aí os filhos de Coate eram chamados de coatitas, tá bom? Por isso que dentro de Levi tinha uma família responsável por uma coisa dentro da igreja, do tabernáculo, vou falar da igreja, né? Os gersonitas vão fazer outra coisa, os meraritas vão fazer... E não precisa se comparar. Nossa, os coatitas carregam a arca da aliança, eu carrego só a mesa da proposição. Não, tá tudo bem, porque foi Deus que instituiu cada um para um trabalho. A gente não precisa se comparar, nenhum é melhor do que o outro, só cada um tem que fazer seu papel, todos são importantes. Cabe ao líder orientar. Olha que interessante, os gersonitas serão responsáveis por todos esses itens. Esse é o versículo 26 do capítulo 4. Arão e os seus filhos orientarão os gersonitas a respeito das suas funções, que é o transporte dos objetos ou a execução de outras tarefas. As pessoas precisam ser orientadas, gente. As pessoas precisam ser discipuladas. Ninguém nasce sabendo. Nós precisamos entender que cabe a nós discipular outras pessoas. Que às vezes a gente fala assim, nossa Deus, você viu aquela roupa daquela menina que não sei o que. Sabe que talvez ela não sabe? Talvez ela não sabe. Cabe a nós instruir, falar assim, olha, você é uma princesa de Jesus. Você sabe como que se veste uma princesa? Sabe a princesa lá, lá da Inglaterra? Ai, gente, é Rachel? Esqueci, né? Rachel, não. Rachel é o personagem dela no seriado, né? Eu não lembro qual que é o nome dela, gente. Mas você já viu como que uma princesa anda? Uma princesa não anda com decote, uma princesa não anda com vestido curto. Ela anda e ela é formal e ela se veste ela é sensata. Me fugiram todas as palavras agora. Mas ela, gente, como uma princesa se veste? E é assim que nós, as filhas de Deus, devemos nos vestir. Só que, gente, tem gente que não sabe. Por quê? Porque ela convive com pessoas que se vestem assim. Ela foi ensinada assim, ela tem problema de identidade, então ela precisa ser desejada por outros homens, porque ela não teve a paternidade. Vocês entendem? Cabe a nós o quê? Orientar com amor. Então nós precisamos entender que os sacerdotes, eles tinham essa função. Oi, Ju, bom dia. Que Deus te abençoe, você, sua casa, suas crianças. E nós, gente, nós temos que estar nesse lugar orientando uns aos outros, com amor, com moderação, com sabedoria, com o Espírito Santo. Porque era isso que os sacerdotes faziam. E aí, gente, nós vemos os deveres dos clãs dos meraritas, e aí nós vemos mais um registro, agora um resumo. Agora o capítulo 5. Deus tá falando assim que tinha que ter pureza, por quê? No meio do acampamento. Amém, Ju. Que Deus abençoe. E, gente, por que tinha que ter pureza no acampamento? Porque Deus habitava no meio deles. Se tivesse impureza no acampamento, o povo ia morrer, porque a santidade de Deus... Luz e trevas não combinam. Deus é como um fogo consumidor. Não dá para misturar impureza com pureza. Então Deus está falando assim no capítulo 5, ó, isso as pessoas não podiam ordena aos israelitas que removam do acampamento quem tiver lepra ou fluxos, ou que tivesse tornado cerimonialmente impuro tocando num cadáver. Por quê? Porque eu habito no meio deles. E vocês precisam entender que aonde eu habito precisa ter santidade. Então, excluam do meio de vocês tudo que for impuro. Porque Deus habita no meio de vocês. Gente, que nós possamos sondar o nosso coração.
de dentro pra fora, e perguntar pra Deus, Senhor, há alguma coisa que te ofende aqui? Há alguma coisa que te entristece? Há alguma impureza dentro de mim? E eu vou te falar, tenha certeza que quando você começar a orar, Deus vai mostrar. Gente do céu, eu achava que eu era santa até encontrar o Espírito Santo. Porque eu nasci na igreja, né? Então eu achava que eu era... eu achava que eu tinha orgulho dentro de mim. Esse era o meu maior pecado, era o orgulho. Porque eu ficava assim, gente... A gente faz tudo certo. Por que as pessoas, falando de outras religiões, né? Por que as outras pessoas não percebem que elas estão fazendo tudo errado? Até que eu tive um encontro com o Espírito Santo. E eu falei pra ele, Senhor, me mostra se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Gente. E ele mostra. E ele mostra. Ele mostra de dentro pra fora os sentimentos, as motivações, o que nos motiva. É o pior. Porque às vezes a gente faz o que é certo. Eu poderia estar fazendo essa live falando de Deus de uma forma linda, mas se eu tô fazendo para me autopromover, para ganhar elogio, para ganhar seguidor, então tudo que eu tô fazendo aqui, gente, espiritualmente não vale nada. Deus começa a mostrar as nossas motivações. Será que a gente tá fazendo isso para a glória de Jesus mesmo? E nós precisamos tirar toda a impureza de nós. Eu achei muito interessante o versículo 6 do capítulo 5, que fala assim, ó: se alguém do povo, homem ou mulher, ofender a Deus prejudicando outra pessoa. Sabe que quando você prejudica outra pessoa, você ofende a Deus? Essa pessoa deve confessar o pecado para Deus e pagar a pessoa com quem ela prejudicou. Eu já falei isso aqui antes. Não adianta quando a gente prejudicou alguém, a gente só pedir perdão para Deus. Existe uma parte que nos cabe de ir atrás da pessoa, pedir perdão para essa pessoa. Hoje a gente não tem como devolver, a não ser que seja um dinheiro. Você roubou o dinheiro da pessoa, então devolva. Faça o que é certo, faça como Zaqueu, que devolveu, e até 4 vezes mais, né? Mas olha só que coisa, não adianta a gente... E olha que interessante, quando a gente prejudica outra pessoa, a gente ofende a Deus. A conversa de hoje da psicologia é: você tem que ter autoestima, você tem que lutar por si mesma. Principalmente mulher, né? Você é forte, você é empoderada. Quase que hoje, agora não vou falar da psicologia, quase que hoje a conversa é: não importa com quem você tem que passar por cima, não. É o seu sonho. Ninguém vai lutar por você. É a sua vida, é a sua família. Corra atrás, eu sempre falo isso, né? Só que Deus tá falando aqui, ó: se você prejudicar alguém, você tá ofendendo a Deus. E nas mínimas coisas, gente, eu preciso confessar um pecado. Ontem a gente tava no Marte Minas, meio-dia, tava lotado, tava doido pra ir embora daquele lugar. E aí meu marido ficou numa fila, ia nessa fila de preferencial. Tava com o José, não é nem preferencial mais, né? Já era errado aí. Mas aí a gente ficou naquela fila. E aí tinha uma pessoa na frente, um homem. E aí tinha um carrinho grande, só escolhemos aquela fila. Quando o homem que tava na fila sozinho, chegou uma mulher, ele tava só guardando lugar pra ela. E ela tava com um carrinho assim, lotado. Eu saí da fila deixei o meu marido lá na fila do preferencial e fui pra outra fila do mais rápido, que tava mais longa, mas como tinha menos, as pessoas tinham menos itens, eu falei: aqui vai andar mais rápido, tá vendo? Vamos tirar vantagem. Isso aí meu marido que me falou. A gente sempre quer tirar vantagem, né? Ele ficou na fila do preferencial e eu fiquei na fila dos itens mais rápidos. Então nós dois estávamos ali em filas para ver qual que era mais rápido. Olha só como nós podemos tirar vantagem com as nossas possibilidades. Quando tava quase chegando a minha vez, falei com ele: amor, aqui vai ser mais rápido, vem pra cá. E eu, Lorena, antigamente, isso aí tá de boa. Não, cada um usa a arma que tem. E era crente, né? Ou não. E aí, quando ele veio, nós tínhamos assim, gente, 5 itens, tá? Eram 5 itens. Tinha 2 livrinhos, um alface, um tomate e um suco. 5 itens. Eu fiquei carregando 2. Quando o Edmundo chegou com o carrinho com mais 3 itens, porque o José tava deitado nele, o moço de trás falou: ô moço, tem que ir lá pra trás. E aí Edmundo falou: não, minha esposa ficou esperando aqui. Só que ele ficou muito incomodado. Edmundo ficou muito incomodado. Ele falou assim: a gente não pode fazer, a gente tá tirando vantagem, ficando em 2 filas pra ver qual que anda mais rápido. Ele acabou comigo, me xingou todo. E eu fiquei pensando: poxa, é verdade. Às vezes a gente é assim, a gente quer tirar vantagem, a gente quer estar à frente, a gente quer o melhor. Não importa quem, né? E a mesma coisa que aconteceu com a gente, que chegou um carrinho que a gente não esperava, aconteceu com o moço que estava atrás de mim, que achou que eu tava só com 2 itens e depois chegou mais 3. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente, muitas das vezes, para nossa própria vantagem, a gente prejudica outra pessoa. E Deus tá falando, quando você prejudica... Eu tô falando uma coisa muito básica, mas tem pessoas que roubam herança.
Tem pessoas que matam outras pessoas para tirar suas próprias vantagens. Tem pessoas que prejudicam outras a ponto de elas perderem emprego. Tem pessoas que prejudicam outras falando mentira para que através daquela mentira ela se safe de algum problema, de alguma confusão. Toda vez que a gente prejudica uma pessoa, a gente ofende a Deus. O que a gente tem que fazer? Só pedir perdão a Deus? Não, peça perdão para Deus e vá atrás da pessoa. Se você nunca vai poder repor o que você fez de mal para a pessoa, porque hoje em dia não é olho por olho, dente por dente mais, mas você pode pedir perdão, você pode tentar reconciliar e trazer de novo paz naquele relacionamento. Amém? No capítulo 5 também fala sobre a mulher com ciúme. E esse da mulher com ciúme, gente, é muito forte, é muito interessante. Tô pensando se eu deixo para amanhã, porque hoje eu já falei bastante. O capítulo 6 vai falar sobre o voto de Nazireu, como que aquelas pessoas podiam se consagrar a Deus, abrindo mão de comer, né, de beber tudo que vinha da videira, para se consagrar ao Senhor. E no final do capítulo 6 nós temos a bênção sacerdotal, que é a coisa mais linda, né, que Deus ensinou a Arão a falar para o povo de Israel, abençoar o povo de Israel, que é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim eu mesmo os abençoarei. Essa bênção sacerdotal é linda. Eu vou deixar para falar amanhã? Não, vou falar rapidinho. Gente, é muito interessante o capítulo 5 falando sobre... Não, vou deixar para falar para amanhã, que meu marido já até liberou ali meu filho do escritório. E eu vou passar um tempo com minhas crianças aqui, que hoje é o primeiro dia de aula da Cecília. E nós temos que arrumar o material dela. E é isso, gente. A partir de amanhã eu vou fazer de tarde, porque eu acredito que vai ser melhor para mim e para minha família. Fala. Ô, Ju, meu Deus. Rapidinho então, gente, a oferta do ciúme. O que acontecia? Uma mulher podia ter traído o marido e ninguém saber. Só que a Bíblia diz, Jesus vai falar que tudo que é feito escondido vai ser gritado dos terraços. Nada fica encoberto. Naquela época não tinha câmera, não tinha testemunha, não tinha como descobrir se a mulher tinha traído o marido ou não. Se o marido desconfiasse, o que ela fazia? O que ele fazia? Ele pegava aquela mulher, levava pro sacerdote e falava assim, eu acredito que essa mulher me traiu. Eu acredito. Porque parece ter um sexto sentido ali, né? E aí fazia uma oferta pelo ciúme. O que acontecia, gente? O sacerdote fazia todo o ritual ali que está escrito no capítulo 5. E ele pegava uma água e entregava para aquela mulher. Se a mulher fosse culpada, ela ia ter um amargo sofrimento. O útero dela ia murchar e o abdômen dela ia inchar. E ela seria castigada e nunca mais poderia ter filhos. E ela seria punida pelo seu pecado também, né? A punição para o pecado de adultério era a morte, né? E aí, se ela não tivesse cometido nada, nada ia acontecer com ela. Gente, olha que loucura. A água, a culpa da pessoa que ia matar a pessoa. Que ela ia beber uma água, com todo aquilo que tinha que ter feito uma água ali específica, que Deus vai falar ali. Se tivesse de fato... Se ela fosse culpada, a maldição viria sobre ela. Ela sofreria castigo, não poderia ter filhos. Tamires Garcia tem falado muito sobre isso. A gente poderia falar de muitas coisas sobre isso, como que Deus expõe, o pecado nunca vai poder ficar encoberto. Como que é sobrenatural o que acontecia naquele arraial, gente. Como que uma água é de Deus, né? Como que uma água definiria se a pessoa era culpada ou não. O que aquela água fazia, né? Que trazia maldição para a pessoa que fez mal, mas que não causava mal nenhum para a pessoa que não tinha culpa. Mas eu queria falar daquilo que a Tamires Garcia tem falado nesse último ano, que Deus tem falado com ela sobre isso. Deus está tratando a igreja de Deus, da igreja dele nesses dias, com essa oferta pelo ciúme, que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E nas igrejas nós vamos ver isso acontecer. E, gente, tem acontecido. Deus tem tirado do altar pastores, líderes, pessoas que se diziam crentes, tem bebido dessa água amarga e não tem passado no teste. O Deus que é ciumento tem tratado a igreja, se nós temos sido idólatras ou não. Inclusive, Tamires Garcia fez uma música sobre ídolos, o Senhor e não os ídolos. E Deus tem nos colocado à prova. Nesses dias nós temos bebido dessa água, gente. As pessoas que têm culpa têm tido amargo sofrimento. Deus tem exposto adultério, Deus tem exposto pecado, Deus tem exposto motivações, Deus tem exposto os avarentos, Deus tem exposto aqueles que estão ali, que são os lobos. Prestem atenção que isso tem acontecido na igreja. Anteontem uma irmã falou comigo que Deus falou com ela que nesses dias ele iria revelar
As pessoas que estão ali na plataforma, que estão pregando, que estão liderando, muitos outros, mas que não estão fazendo de todo o coração. E logo no mesmo dia que a irmã André falou isso comigo, eu soube disso, de um caso de adultério, numa família pastoral. Me entristeci demais. E no caso de expulsão, de escândalo, enfim. Deus tem feito isso, gente. Deus tem exposto a igreja dele, a noiva dele. E ele tem ciúmes. Aquele que faz parte, né, que é a noiva de Cristo, que não tem culpa, essa pessoa vai ter filhos, ela vai prosperar, o ventre dela vai frutificar, mas aquele que tem culpa sofrerá o castigo e ficará infrutífero. É isso que o Espírito Santo revela a cada um de vocês, como ele tem colocado isso no meu coração, que ele possa revelar isso a cada um de vocês e que nós tenhamos temor, gente. Nós venhamos ser rápidos para nos arrepender, para pedir perdão para o Pai. Nós seamos rápidos para sondar o nosso coração, para andar na direção que o Senhor quer, em conformidade com a sua palavra, em obediência, em amor, em devoção, em graça. Amém? Essa palavra que eu queria trazer para hoje ficou muito grande. A partir de amanhã, gente, às 2 horas. Eu sei que eu já falei um monte de horário aqui que eu não cumpri, mas em nome de Jesus, os irmãos me perdoem. Amém? Amanhã as 2 crianças vão estar na escola nesse horário, se Jesus permitir. E aí eu passo a fazer de tarde. E o Senhor alcança quem Ele quer alcançar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Ju, obrigada por ter ficado até o final. Que Jesus te abençoa. Boa volta às aulas para Manu, né? Vida de mãe. Amém. Uma bênção, né? Gente, é isso por hoje. Amo vocês. Que Deus possa trazer o entendimento ao coração de cada um por meio da sua palavra. Amém? Até amanhã, se Jesus permitir, gente. Com Deus.